Aleluia. Voltamos, pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Paz, Cláudio. Vamos chegando aí. Paz, pastora Odisseia. Ora, glória a Deus. Pronto. Glória a Deus. A gente tem a questão da live, a gente só faz uma hora, entendeu? Uhum. Estender, as pessoas não entram muito depois, né? Mas, Amém. como estava esse defeitor caindo tudo, aí eu Uhum. iniciei para a gente estar dando continuidade, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, a irmã fala demais, né? Não, fique em paz, fique em paz. Nós Amém. queremos receber tudo hoje do Senhor através Amém. da sua. Amém, missionária. Realmente o Senhor tem, assim, me inquietado com essa palavra, sabe? Me despertado ao mais dele, a se aprofundar realmente nessa palavra. A Amém. gente dá um tempo para as pessoas entrarem ou eu já posso retomar? Pode As retomar, pessoas que o estão pessoal está entrando? entrando já. É. Amém. Então, assim, como finalizar o tópico 2 como um conselho que eu trago para a minha vida e para a sua, assim, não permita que as pessoas morram ao se aproximar de você, né? Não permita que as pessoas não desejem Jesus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, através da forma que você conduz a presença dele. Não permita que as tuas palavras ou a tua forma, né, de ser mate as pessoas internamente, psicologicamente, sabe? É doloroso. E a gente vê, não é só de ouvir falar, não. A gente vê pessoas feridas, e às vezes por coisas simples que nós não nos damos conta. E às vezes até por boas intenções, como foi a de Davi. Mas esteja assim alinhado, né? O Senhor quer nos alinhar nesta noite, missionária Sara. Boa vontade Amém. com a instrução correta que vem do céu, né? Eu quero. Que os nossos corações e nossos ouvidos e olhos estejam assim alinhados, né? Para que a gente dance o som do céu e para que a gente caminhe naquilo que o céu quer que a gente caminhe, amém? E o tópico 3 fala, para resumir, né, da bênção da casa de Obed-Edom, né, quando a arca ficou na casa dele. A Bíblia, ela não fala quem era Obed-Edom, né? A gente diz só que ele era um geteu, provavelmente um descendente de Levi, a gente acredita porque ele teve a arca na sua casa por 3 meses e tudo ocorreu bem. E me leva a entender também que ele desejava a presença de Deus, sabe, missionária Sara? Isso é uma coisa minha de conversa com Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor concede o desejo do nosso coração, não é verdade? Eu acredito que Obed-Edom desejava, naquele instante, naquele momento, a presença de Deus. E aí a palavra de Deus, ela não fala como que a arca chegou lá, né? Aqui no versículo, 2 Samuel 6,11, diz assim: a arca do Eterno ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. O Eterno abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Mas aí mais antes diz assim, Davi, né, decidiu não levar adiante a arca. Em vez disso, fez que a carroça saísse da estrada. Aí já fala que a arca ficou guardada na casa de Obed. Então, assim, a gente não tem instruções de como a arca chegou de forma física até a casa de Obed, já que quando Uzá tocou, ele morreu. Mas nós sabemos que a arca chegou na casa de Obed, né? E que houve alguém para conduzir a arca até a casa de Obed. Eu fico impressionada e apaixonada, missionária Sara, que Deus ele conta com pessoas, né? Quando ele se revela para a gente, quando ele quer nos abençoar, amados, ele conta com a minha vida e com a tua vida para abençoar o outro. É com os nossos braços que nós abraçamos o próximo através de Jesus. É com as nossas mãos que a gente cuida das feridas das pessoas, né? É com o nosso ombro que a gente coloca para as pessoas chorar. Nós precisamos nos despertar nesse tempo, missionário. O mundo precisa da gente, o mundo precisa de Jesus. O que nós temos feito, né? O mundo precisa da bênção que foi estabelecida na casa de Obed. E quando eu leio sobre casa, que eu alinho a este tempo, eu lembro da restauração do altar que nós precisamos viver nesse tempo dentro da nossa casa, né? Porque ser arca fora é fácil. Ser arca onde as pessoas não nos conhecem é muito fácil. Mas ser arca dentro da nossa casa
é que é desafiador. E aí esse versículo me chama a atenção nesta noite, essa passagem. O Senhor traz ao meu coração, né? A gente precisa ser arca também dentro da nossa casa, com o nosso esposo, com a nossa família, com os nossos filhos, seja quem for que habite na mesma casa que a gente precisa buscar a presença e revelar a presença. E como é que nós fazemos isso? Através da nossa vida, através das nossas atitudes, através da nossa fala. Né? O Senhor me leva nesta hora também a pensar que Obed precisava de uma bênção, né? Porque se de repente Obed precisasse de cura, não que cura não seja uma bênção, mas acho que seria específico. E a bênção na casa de Obed foi tão grande, transbordou, que encheu os olhos de Davi. Davi desejou, lá mais embaixo, né? Davi diz assim, em 2 Samuel 6,12, Davi foi informado que o Eterno estava abençoando Obed-edom e toda a sua família por causa da arca de Deus. Davi pensou, vou tomar essa bênção para mim. Quando nós somos arcas, ei querido, ei Nathalie, quando eu sou arca, as pessoas me desejam. Eu desejo a presença de tantas pessoas missionárias, às vezes, perto de mim. Por quê? Porque eu sinto Deus através daquelas pessoas. E o precioso é você saber que você é um condutor da glória de Deus, da presença de Deus. Amém? O nosso Deus, ele não está com os ouvidos, a palavra de Deus diz que o Senhor não está com os ouvidos fechados, nem com as mãos cerradas, para que não possa nos abençoar, amados. Todas as necessidades nossas, amigos, o Senhor não está, né, omitindo a bênção, o Senhor não está omitindo o sim, o amém. Depende da gente, né? Depende da gente. O Senhor está disponível a nos abençoar, assim como abençoou a casa de Obed-edom. Então, se decida ser arca, né? Decida transportar a arca de maneira alinhada com os princípios de Deus, com o manual que Deus nos deixou. A palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos. E decida, amado, ser isso primeiro também na sua casa. Decida restaurar o altar do Senhor na sua casa. A levantar, se você nunca levantou um altar do Senhor na sua casa. A reparar as brechas e a ser bênção a partir da sua casa. Olha o tempo que nós temos vivido. Nós estamos dentro de casa, foi uma das primeiras coisas. E o que isso me leva a entender? Casa é lugar de aconchego. Casa é lugar... Existe um livro que diz assim, minha casa é um pedacinho do céu. A minha casa precisa ser um pedacinho do céu, porque eu transporto a presença de Deus. Sabe, missionária? E isso é muito precioso, né? Isso é maravilhoso compreender. Não é um peso, não, viu, gente? Não é um peso você transportar e revelar a glória de Deus através das nossas vidas, não. É um privilégio. Felizes daquele, né? A Bíblia diz, feliz o homem que teme ao Senhor, né? Que tem prazer em meditar em suas leis. Então, nós somos felizes. Amém? Então, nesta noite, eu quero que fique assim em seu coração, esses 3 tópicos que o Senhor falou assim de forma profunda comigo, missionária Sara. Eu queria já iniciar com o meu testemunho, mas o Senhor disse, filha, eu quero falar isso contigo, aquecer o teu coração para que você transmita para a minha igreja. Amém? Decida ser bênção, decida ser luz, decida abençoar, decida ser caminho de bênção, decida que seja um rio, que você, eu desejo de coração que você seja um rio e seja a resposta para a vida daqueles que estão perto de você e para a vida daqueles que o Senhor colocar na sua vida. A minha discipuladora, a primeira discipuladora minha ali da apóstola Almira, ela dizia assim, às vezes nós recebemos alguns presentes que não é para a gente, missionária Sara, é para a gente repassar. Ou seja, toda a água que fica parada, ela gera o quê? Esgoto, entulho. Ela gera bicho. A água precisa correr através das nossas vidas. Então, decida, né? Este é o meu convite nesta noite, é o convite que o Senhor fez a mim e eu repasso para você. Decida tudo isso e é especial conhecer a Deus, missionária Sara. Como você disse no início, hoje é um dia de gratidão para mim. Eu quero até convidar vocês a agradecer comigo, né? Eu tô aqui, ó, mandei fazer, eu ganhei, meu marido me deu um bolinho, um bolinho de aniversário. E eu pedi, né, para que a boleira fizesse segundo o que o Senhor queria falar comigo. E ela colocou ali uma árvore cheia de frutos, né? Hoje eu faço aniversário, não é o dia do meu nascimento. Eu nasci no dia 22 de agosto, mas no dia 11 de junho de 2008 eu estava só na minha casa, né? Vocês vão entender um pouco também o quanto é precioso ser arca, né? O quanto é precioso a gente identificar a presença de Deus.
eu estava na minha casa e na madrugada do dia 11 de junho eu comecei a sentir dores, né, missionária? E eu vi, resumindo, para que a gente não delongue, o espírito de morte no meu quarto. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. E aí, lá em 2018, hoje faz 2 anos, né? E quando eu vi aquele espírito de morte, eu estava só com meu filho na cama, meu marido estava viajando, e eu gritei pelo Senhor, né? Que felizes são aqueles que têm a quem recorrer, né, missionária? E eu disse, pai, eu lembro que eu disse assim, pai, só tem eu e o Senhor, não tem ninguém que possa me defender nesta hora, né? E eu vi aquele espírito de morte e me assustei. E daí eu dormi. Para mim, eu tinha dormido. Acordei com meu filho me acordando. Ou seja, a gente volta no segundo tópico de que Deus usa as pessoas para nos abençoar, né? Se meu filho não tivesse ali, naquele momento, como pessoa para Deus usar, talvez eu não tivesse mais acordado. Que segundo o médico, naquele momento eu desmaiei. E foi o momento que eu infartei pulmonar, né? Eu tive um quadro de embolia pulmonar, seguida de um infarto pulmonar, o trombo passou pelo meu coração, né? E ali entupiu toda a minha artéria de respiração. E eu lembro que meu esposo, depois que eu saí da UTI, ele me contando que os médicos ligaram para ele e disse assim, ó, você tem 1% de chance de encontrar, né, a sua mulher viva. E aí minha família veio toda da Bahia para aqui, que atualmente eu estou morando em São Paulo, né, no interior de São Paulo. Mas vieram, depois eu entendi que como se fosse para um funeral, como se fosse para uma despedida. E aqui estou eu conversando com vocês, né? Porque pessoas se dispuseram a ser arca na minha vida, né? Eu lembro que no dia 11, uma hora dessa, eu estava entrando na UTI, né? Hoje é um dia muito especial para mim, que foi a hora que eu passei, eu entrei na UTI, passei o dia no hospital e ali os médicos tiraram tudo de mim e eu não entendia nada porque eu nunca precisei de um internamento, eu nunca precisei de uma cirurgia, graças a Deus por isso. Então, para mim, tudo aquilo era novo. E eu tinha deixado os meus filhos em casa sozinho, porque eu não tenho um familiar aqui perto, né, missionária? Então, eu chorava muito, mas de saudade dos meus filhos. Então, eu aproveito até a oportunidade para dizer, aproveite esse tempo de restauração de arca na sua casa e aproveite os seus. Às vezes a gente só valoriza quando a gente não os tem. Eu não chorava por nada, missionária, eu não chorava por medo, eu não chorava por, de repente, a formatura que eu tinha, eu não chorava por algo, algum dinheiro que eu deixei, eu não chorava pela roupa que estava no meu guarda-roupa, pelo relógio que eu tinha ganhado, eu só chorava pelos meus filhos e pela minha família, pelo meu marido, saudade deles, vontade de estar com eles, né? E mais nada me ocupava e preocupava naquele momento. E aí no dia 12, né, quando amanheceu, eu tive uma forte experiência com Deus, com a presença de Deus. E é como realmente a palavra diz, né, que quando a arca passa, há vitórias, né, onde chega a presença de Deus, há transformação. E eu acordei naquela manhã, não tinha dormido, o coração inquieto, mas eu não conseguia orar, missionária, né, eu não conseguia orar por mim. Quando a pessoa me pede oração, na hora, eu largo tudo que eu estou fazendo por aquela pessoa, né, assim, eu me deixo para abraçar aquela pessoa, eu esqueço de mim. E daí eu não conseguia orar, eu não conseguia assim, me concentrar dentro de mim, a minha alma tinha silenciado. E aí eu vi a mão do Senhor, né, na UTI. Eu não falei para ninguém, amanheceu, eu vi aquela mão direita, né? Eu sei que é direita porque eu vi o polegar, assim, aquela mão grande do Senhor, representando a presença do Senhor. E eu senti como um convite, sabe, missionária, dizer, filha, vem, né? E antes que eu respondesse, a minha alma gritou, não, Senhor, meus filhos, porque a nossa alma faz isso, né? A nossa alma parece que vai na frente até do que a concepção. E depois eu fiquei triste, eu disse, quem sou eu para dizer não ao Senhor, né? Quem sou eu para dizer que não vou? Só que eu senti paz e comecei a ver muita luz naquele lugar da UTI. E eu não comentava com ninguém, que eu digo, será que eu estou vendo coisas através do remédio, né? Será que eu estou vendo coisas além, ou coisas da minha mente? E eu escutava, missionária Sara, é incrível isso. Eu não sei se eu já partilhei contigo, mas partilhando com algumas pessoas, eu escutava um clamor incessantemente, não parava. Sabe, a minha alma silenciou, mas
eu escutava um clamor, as pessoas clamando por mim, eu escutava a igreja, o que me dá a entender que nós somos arcas para isso também, nós abraçamos as pessoas de longe, nós somos um só corpo, como agora você está em Brasília, eu estou em São Paulo, nós nos conhecemos na Bahia, mas permanecemos ligadas naquele que nos criou, né? E precioso as suas lives, missionária, reúne todo mundo, tá todo mundo ali, cada um de uma denominação, nós somos templo, nós não temos placa, né? Nós temos um dono e a presença é a mesma que é a de Jesus. E aí eu escutava aquele clamor incessantemente. Meu marido chegou na UTI, quando me viu ali naquela situação, chorava muito. A médica chegou a assinar, né, um protocolo, uma autorização para que meu filho me visitasse, porque ele não podia, era de menor, tinha 11 anos. E aí ela disse, eu não vou deixar que a minha amiga morra sem ver o filho. Para vocês terem dimensão da minha situação, né? Eu estava assim completamente sem possibilidade. Os médicos não entendiam como eu respirava. Teve um médico que disse assim, se você é gato e tem 7 vidas, você não brinque com a próxima. Né? Para você ver o nível que os médicos falam. Graças a Deus, Deus não é um Deus que se alinha ao cenário, mas ele muda o cenário. Sim. É por isso que eu creio que esse cenário que nós estamos vivendo, missionária, não muda o nosso Deus. Pelo contrário, Deus é fiel para mudar o nosso cenário e nos fazer levar a alcançar o novo. Não é isso? E ali eu passei 6 dias na UTI, né? Cada dia um desafio, Deus me dando vitória, os médicos assim, espantados, porque eles assinavam uma coisa, quando retornava na UTI me via de outra forma, e eu não conseguia realmente orar por mim, mas eu ouvia o clamor da igreja, e eu conheci, missionária, ali no leito de UTI, eu desfrutei, eu já conhecia, mas eu desfrutei de forma prática da paz que excede de todo entendimento. E eu creio que nesta noite o Senhor quer falar sobre isso conosco. A paz que excede de todo entendimento. Ô querido, fique em paz diante da circunstância da sua vida. Não queira entender o que está acontecendo no Brasil. Não queira entender o que está acontecendo no mundo. Não queira entender o que está acontecendo com a tua despensa, com a tua vida, com a tua saúde. Tenha paz. Porque quando nós estamos em paz e descansados em Deus, Ele faz. A gente só precisa descansar. Eu não entendia nada de UTI, missionária Sara. Nada. E é isso que é a tradução acima do meu entendimento. Acima de tudo que eu poderia entender, eu tinha paz. Acima de tudo que os médicos diziam, eu tinha paz. E eu tenho tentado, dia após dia, diante dos meus desafios, a desfrutar dessa paz. É fácil? Não é fácil. Nós temos muitos desafios, inclusive nesse tempo. Mas é escolha minha desfrutar dessa paz. Tem pessoas que até dizem assim, ai, você não está preocupada com a situação? Eu digo, preocupada um pouco, mas desesperada não. Né? É uma grande diferença em preocupação e desespero. É lícito a gente se preocupar, é lícito a gente chorar, é lícito a gente se entristecer em algum momento, é lícito a gente desanimar. Só não é aconselhável no nosso manual a gente desistir. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim recebem o galardão. E eu creio que aqui está o povo que vai perseverar até o fim. Amém? O médico tinha dito que eu ia passar no mínimo 1 mês, 20 dias na UTI. Com 6 dias eu saí da UTI depois de um exame. Passei mais 5 num quarto e estava em casa. E até hoje, missionária Sara, eu tenho desfrutado de milagres, dia após dia. Um dia eu vi uma live do pastor Willington, né? Não sei se ele está online, para testemunhar, e eu chorei aqui em casa, porque ele falou algo que eu acredito, que tem milagres que ele acontece assim, no de repente de Deus. Mas tem milagres, como foi com o cego, que Deus faz por etapas. E comigo foi assim. Depois que eu saí da UTI, vieram outras coisas. Era ansiedade de resultado de exame. Um exame meu tinha dado positivo o primeiro para lúpus. Quando eu cheguei para o segundo, eu não aceitei aquele resultado. Foram tantas experiências que não daria para a gente contar numa só live, né? Teria que ser assim, realmente dividida, missionária. Mas eu quero dizer algo, amados. A presença de Deus, ela é preciosa. E ela foi fundamental para me dar vitória. Ela foi fundamental, né, para destruir o espírito de morte e me dar vida naquele tempo. E eu senti a presença de Deus sozinha, mas senti ela também através das pessoas que me abraçaram, de todos que me abraçaram em oração. As pessoas mandavam, gravava áudio, meu esposo me mostrava na UTI, eu chorava. As pessoas, a igreja estava orando, por isso eu dizia, não desista, queridos, de interceder pelo próximo, não desista de interceder por aquilo que você acredita, né?
Não desista. As pessoas me cuidaram, me abraçaram. O meu apóstolo da Bahia, não sei se ele está online, mas se um dia ele puder ver, quanta gratidão. Ele estava dirigindo, parou o carro no meio do caminho e ela intercedeu, mandou um louvor e o louvor aqueceu a minha alma. O que é isso, missionária Sara? É o transporte da arca. É se disponibilizar a ser arca. Deus não teria me abençoado tanto se não fosse através das pessoas. A minha família veio da Bahia, a minha mãe, que preciosa, a minha tia. Eu estava ali já no leito novamente com a sensação de morte, já não respirava, já não falava, numa luta. A minha tia chegou, me ungiu e ali eu coloquei muito coágulo de sangue para fora. Eu passei 4 meses, missionária, botando coágulo de sangue para fora. Até hoje os médicos não explicam. Né? Os médicos dizem que a minha embolia pulmonar, nada, nenhum paciente eles viram igual. E aquilo que a medicina não explica, Deus explica. Né? Aquilo que o homem não explica, Deus explica. Então eu tenho muita gratidão. Eu teria muitos nomes para citar, sabe, missionária? Muitos mesmo, meus amigos que me abraçaram, que me visitaram. E assim, por que eu estou citando isso? Porque isso é ser arca. Sabe, missionária? Isso é ser arca. Às vezes a gente pensa que precisa ter muito para fazer, mas às vezes uma oração e uma ligação, como eu disse, você muda o dia de uma pessoa. Decida ser arca, né? Eu recebi presente, meus amigos vieram me visitar e ali eu fui sendo encorajada e até hoje, missionária, em cada desafio de exame, em cada dor que eu ainda sinto pelas sequelas da embolia pulmonar, a minha decisão é a mesma. É desfrutar da arca. É ser arca, mesmo com as minhas perfeições, porque não depende de mim. O perfeito é Ele. Não queira a perfeição de você, não queira ser o justo, o correto o tempo todo. É Ele que é o justo, Ele que é o correto e é Ele que te aperfeiçoa. Né? Então eu decidi adorar acima da minha dor. Todos os dias, quando eu passei com dor, eram muitas dores mesmo, missionária. E eu dizia assim, Senhor, mesmo com dor, eu decido a vida. Mesmo com dor, eu decido te adorar. E aí vieram tantas coisas, fiz uma tomografia, dei um nódulo no pulmão e eu chorava. Aí repetia com o tempo, eu dizia, Senhor, eu não aceito, dava negativo, missionária. E aí fiz um exame de lúpus, deu positivo no primeiro, e eu digo, Senhor, e fui ali, ó, trabalhando, orando, me cuidando, naquela expectativa, pedindo oração por mim, pedindo que os amigos me cobrissem a oração. Quando eu repeti o exame, o médico disse assim para mim, você está de alta, mas eu quero te pedir algo, queridos. Deixa esse exame comigo, porque eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi dar positivo, dar negativo em tão pouco tempo. Deixa esse exame comigo. E eu creio que nesta noite, missionária, há uma atmosfera de milagre sobre as nossas vidas. Há uma atmosfera de vitória, mas há uma atmosfera de gratidão. Há uma atmosfera de despertamento. O Senhor quer nos despertar. Abrace alguém, amado. Seja arca na vida de alguém. No pouco ou no muito. Tem muitas pessoas por aí depressivas, missionário. Eu vi um índice que tem pessoas morrendo, o índice de suicídio e o índice de depressão cresceu desesperadamente. Seja arca na vida dessa pessoa, né? Represente a presença de Jesus para esta pessoa. Seja de que maneira o Senhor te direcionar. Seja desafiado. Saia desta live nesta noite desafiado, realmente, a fazer pelo menos uma ação por alguém. Ainda que seja uma oração, uma intercessão. Ela me alcançou e hoje eu estou aqui. Eu creio que nós podemos alcançar muito mais. Sabe, missionário? Então, assim, eu sou muito grata a Deus neste dia de hoje. Muito grata. Foram tantos desafios. A morte veio realmente para me levar. Mas como diz lá na palavra de Deus em Êxodo, a mão direita do Senhor, né? Foi quando eu tive a revelação da mão que eu vi. Eu perguntava à missionária Sara a Deus, eu digo, Deus, que mão foi aquela que eu vi? Não me deixe enganada, não me deixe entender que era coisa do medicamento, né? E aí, estudando a palavra do Senhor, encontrei lá em Êxodo, né? Quando eles atravessaram o rio. A mão direita do Senhor destruiu meus inimigos. A destra do Senhor destruiu a morte na minha vida. E ela é fiel para destruir os teus inimigos. Eu não sei o que você está passando nesta noite, né? Mas o Senhor sabe e Ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. Amém? E aí é tanta coisa gostosa, a missionária Sara. Quando a levita começou a adorar com gratidão, eu digo, meu Deus, tem um versículo que uma amiga minha me disse assim, Nata, nos meus desafios, leia Mateus 6,34, basta cada dia o seu mal. Ô, amados, vamos viver um dia de cada vez.
adoramos hoje, basta o mal de hoje, amanhã é um novo dia. E o Senhor está preparando o nosso novo. Eu creio, missionária, que Deus tem preparado o nosso novo. Amém? Amém. Vocês me ouviram bem? Tem alguma dúvida? Eu estava vendo aqui os comentários das pessoas da Bahia, eu creio que é da Bahia, né? Que falam assim, quando você vem aqui, você está pregando, você às vezes tem concentração no que você está falando, então eu fico mais observando. Mas eu compartilhei, né? Logo quando aconteceu essa situação com você, a Luciana, né? Que é minha amiga, você sabe disso, ela ligou pra gente, né? Pra mim e pra minha esposa e pediu, né? Por favor, clame. A gente, todo momento a gente estava clamando, todo momento ela mandava os vídeos, os áudios de todo o processo seu, a gente compartilhou, a gente também, né, viu toda essa situação e te ver hoje, né, aqui, para muitos que estão aí, uma vitória, né? Eu já sabia dessa vitória através da Luciana, nunca vi através de você pessoalmente, mas e muitos estão, eu estou vendo muitos aí, eu creio, pessoas aqui de Brasília que estavam conversando comigo essa semana sobre doenças, estão recebendo, né, a palavra do Senhor. Quando você disse que somos a arca, verdadeiramente, irmãos, eu e o pastor Williton, a gente é falho, como você falou, a gente é muito falho. Né? E ontem mesmo eu estava aqui na pia, né? E eu falava a Deus, porque assim, hoje, atualmente, está eu e o Willi estamos aqui em Brasília. E, literalmente, irmãos, estamos dependendo da obra de Deus, né? Há um ano a gente está aqui, a gente está dependendo da obra de Deus mesmo. E veio toda essa situação, a gente pensou que não, esse mês de 2020 vai ser um mês para a gente. A gente pensando, né? Vai ser o nosso mês, né? O nosso ano. A gente, 2019 foi um ano de conhecimento em Brasília, agora 2020 vai ser um ano de alargamento. E veio essa situação toda. E eu ali na pia ontem falava com Deus, Deus me dá uma estratégia. Olhe como nós somos. Deus me dá uma estratégia para que eu vinha, me dar uma estratégia de pintura, de fazer um bolo, de fazer alguma coisa para eu começar a vender aqui, para ter um mantimento. E em questão de 10 minutos, vieram 3 almas. Uma de Santa Catarina, outra de Rio Grande do Sul e uma de Brasília. 3 pessoas, irmãos, me ligando, pedindo aconselhamento, clamando por oração, de Goiânia. Aí Deus falou assim, quer estratégia para quê? Eu tenho te dado estratégia. Qual é a estratégia, Senhor? Por almas. Se volta ao meu reino, eu vou ter o favor. E o Senhor tem feito isso, irmãos. Essas lives aí, muitas das vezes a gente fala assim, pô, deu 10, deu 20, deu 30. A gente tem pedido para divulgar para as almas, é para as almas que nós temos feito isso. E quando termina as lives, irmãos, é 1h da manhã, é 2h da manhã, é pessoa de São Paulo, Nathalie, que tá de câncer. O médico falava assim, ó, você tá em estado terminal, e liga pra gente aqui 2h da manhã chorando. Então é gratificante isso. E ontem eu pude escutar isso do Senhor. Eu tô te dando uma estratégia. Aqui é uma estratégia. Para as vidas tem vindo a nós, pedindo oração, pedindo conselho, pedindo campanha, e nós temos feito isso, temos levado esta palavra. Então, que Deus continue te abençoando. Eu quero pedir a todos que estão aí, irmão, você está aí em sua casa, mas ontem, quando eu orava com uma menina aqui de Goiânia, que ela estava em momento de aflição da alma, o Senhor falava assim, levante a tua mão, porque você está do outro lado, mas eu estou aqui, que eu estou indo com você. Então, eu te peço nesta noite, em forma de gratidão, levanta a tua mão aí no seu celular, aponte a tua mão para a vida de Nathalie, nós vamos orar por Nathalie, vamos continuar profetizando na vida dela, saúde. Sabe por quê? Porque eu, em 8 de janeiro de 2012, eu entrei no Caribé, né? Na realidade, em 2009, eu tive uma crise de arritmia aí em São Paulo, né? Quando eu fui morar, eu casei, e fui morar em São Paulo. Eu tive uma arritmia cardíaca. Aí em São Paulo eu tive 2 crises. Minha família me trouxe para a Bahia, né? A Luciana sabe, algumas pessoas que estão aí sabem. E nesse decorrer eu tive várias crises. Meu coração ia para 230. E em 2008, em 2012 eu tive uma crise dessa na rua, ali no Orixás Center. Né? Eu tive uma crise dessa e eu fiquei
do Orixá Center, fui andando do Orixá Center até o Colégio Central. Imagine, que andada. Meu coração batendo 230, eu sozinha. Eu fui encontrar meu pai e minha tia que estava ali no pé do Central. E eu fiquei todo o processo, meu batimento 230. Quando eu cheguei no hospital de Piripiri, particular, o médico me encaminhou diretamente para o Caribé, porque não conseguia pegar a minha pulsação direito. Meu coração estava muito, muito forte o batimento. E quando eu entrei no Caribé ali, eu já entrei, os médicos já aplicaram uma injeção em mim e eu apaguei. E eu apaguei. E quando eu acordei no outro dia, meu esposo não falou nada para mim, meu pai também não falou. Eu já tive algumas lembranças de meu pai e alguns pastores orando por mim, pastor Nélio orava por mim. E depois, eu não lembro mais de nada, mas quando eu cheguei em casa que eu fui tomar um banho, eu vi a parte do meu peito, né, de um lado do outro do meu peito queimado. E eu falei assim, por que tá queimado? Eu não entendia. E aí, com o tempo, meu esposo me colocou sentada e me falou que em um momento eles perderam todo o meu batimento cardíaco, que estava de 230 a 240, foi para zero. E eles vieram, deram o primeiro choque no meu peito, eu não revivi. E aí, quando eu dei o segundo, também não revivi. E no terceiro, ele clamou, meu esposo clamou, estava do meu lado, ele clamou. E ele falou, Senhor, entra com a providência. Os médicos não têm como entrar, mas o Senhor tem como entrar. Se eu tenho um promessa na vida da minha esposa, eu te peço, entra com providência. E assim, no terceiro choque, eu revivi para a glória de Deus. Eu não falava porque meu esposo, ele tem um trauma. Quem passa e vê isso, realmente fica com trauma. Fica com trauma, né? Eu entendi, o Senhor começou a ministrar meu coração que tem pessoas que precisam escutar esse testemunho, né? É verdade, e como muitas pessoas aqui, eu estava vendo aqui pessoas dando glória a Deus e recebendo essa palavra. Então eu quero que você nessa noite, irmãos, levante a tua mão. Eu quero falar uma coisa antes da oração, que é importante. Eu quero dizer algo que, assim, o Senhor me ministrou muito durante todo o meu processo e vem me ministrando. Ele nunca nos deixa só, sabe, missionária? Nunca. Eu estava aqui em São Paulo, longe da minha família inicialmente, mas Deus usou arcas para me abençoar, né? E a minha eterna gratidão. A minha líder de célula, a doutora, estava ali. Até mimos, porque o Senhor nos surpreende, amados, nos detalhes. A gente precisa estar atento, missionária Sara, à simplicidade de Deus e o adorá-lo. Porque às vezes a gente quer algo muito grandioso para adorar e não aproveita as etapas do processo, né? E eu estava ali indo para a UTI, daqui a pouco a minha líder chegou, não tinha familiar, não tinha ninguém perto, mas esse é o Deus que faz, ele sempre coloca alguém perto da gente, ele sempre quer nos usar para alguém, não é verdade? Para que a gente vá ali e faça. E ela chegou com aquela necessaire como uma leoa, com tudo ali preparado para mim entrar para a UTI, cuidando de mim. O que eu quero dizer para isso, talvez possa ser uma bobagem, mas eu quero dizer um conselho nessa noite pra gente. Aproveita o processo, os detalhes, e glorifica a Deus nos detalhes. Porque Ele não nos deixa, em momento nenhum Ele me deixou na UTI, né? O meu testemunho é bem longo, eu venci a embolia, eu sou uma sobrevivente da embolia pulmonar, enquanto muitos não conseguem sobreviver. Eu sou uma sobrevivente depois de um nódulo que apareceu no pulmão, né? Sobrevivente do trombo que passou ali no coração e poderia ter infartado, tudo poderia ter acontecido, né? Mas a vontade de Deus prevaleceu. E o que eu quero só resumir rapidinho, para essa vontade de Deus prevalecer, missionária Sara, eu precisei das arcas. Eu precisei de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Né? A glória de Deus se revela através de pessoas. A glória de Deus não se revela o céu se rompendo, abrindo. A Bíblia não diz isso. A gente não vê o céu abrir e cair do céu. Deus pode fazer? Pode. Mas até então Deus quer usar eu e você para abençoar pessoas. Então, assim, a minha eterna gratidão, sabe, missionário? Eu citei alguns nomes dele, se fosse citar todos, mas assim, resumindo a todos os grupos de oração, a pastora Cris de Salvador, os meus apóstolos da Bahia, Merival de Almira, a doutora Cris, que me acompanha com todo carinho, que esteve aqui, aos grupos de intercessões, a minha família, a minha tia, a você, que estava em Brasília, né? E mesmo sem ter um nível de intimidade comigo, foi igreja, decidiu ser arca para me abençoar. E te dizer assim, vá além com o seu testemunho. Todas as vezes que eu conto meu testemunho, até para mim mesmo, quando eu estou em algum desafio, missionária Sara, de resultado de exame, sabe o que é que eu faço? Eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança.
No segundo milagre, eu trouxe à minha memória o primeiro. E aquilo me deu força, me deu energia de prosseguir e acreditar no próximo. E aí eu tenho desfrutado de etapas de milagres. E eu creio que todos que estão aí que precisam de milagres também vão desfrutar. Porque Deus, ele é o mesmo, ele é bom. E ele é pai de todos. Amém? Então, muito obrigado mesmo. Eu queria dividir esse bolinho com vocês nesta noite. Mas como corpo e arca, eu vou comer por todos vocês, celebrando 2 anos de vida. Eu costumo dizer que agora eu tenho 2 datas. E assim, no dia 19 de junho, que é o dia do seu aniversário, missionária, eu estava recebendo alta. Né? Então, assim, há um mistério desse mês de junho, nessa data, e assim, eu vou estar muito feliz por celebrar o teu aniversário e por celebrar também a minha primeira alta. E venho tendo várias altas. E o que eu quero dizer, Deus tem frustrado todos os intentos das trevas, Ele faz assim conosco. Ele foi fiel para fazer na minha vida, é fiel para fazer na tua, e é fiel para fazer na de todos que estão aí. Eu não consigo ler realmente, mas eu recebo todo o carinho de todas as mensagens, depois com o tempo eu vou ali lendo cada um, até 1 hora da manhã, né, missionária? E assim, vou degustar de cada palavra que colocaram, né? E assim, meditar diante do Senhor. Mas a minha eterna gratidão, amigos, a vocês, a minha família, a igreja, a todos, né? E assim, Deus é fiel, Deus é bom. E Ele faz de novo, através das nossas vidas, né? Pode orar, missionária. Desculpa te interromper. Você também vai orar, a gente vai orar por você. E depois você vai orar por nós. Você vai ser a Arca também orando por... Amém. Tem uma pessoa aqui que me pediu, Raquel, Raquel pediu oração pelo casamento dela. Aí você também vai ser a Arca orando. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Senhor, nós te louvamos. Levanta tua mão em posição à vida da Natália. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta noite, por esse dia, por esse mês, que o Senhor Jesus, Deus, escolheu esta data para a tua filha. Nós decretamos nesta noite bênção, Senhor, como diz a tua palavra, bênção recalcada e transbordante. Continua usando, continua, Senhor, vai levantando a tua filha com esse testemunho, levanta ela como um arca, Senhor, como está bem levantado, Senhor, para as outras vidas, Senhor, para as outras almas que necessitam, Senhor. Eu sei que há um propósito do Senhor na vida dela em São Paulo, há um propósito na família dela em São Paulo, e não é em vão nada, Senhor, que ela tem vivido. Tudo está no teu controle. Nessa noite nós profetizamos saúde, paz, só aquela paz que tem o Senhor, essa paz que nós entendemos, mas nós profetizamos nessa noite em nome de Jesus, na vida da Nathalie, em nome de Jesus. Agora você ora por todos que estão em casa. Amém? Quem pediu oração foi só Raquel, né? O casamento só da foi Raquel. Isso. Amém. Você ora pela pastora Odisseia, que é a minha amiga aqui de Tá, eu vou anotar para depois orar. Odisseia e Raquel. E a Raquel. Tá. A Raquel foi a pastora que a senhora citou sobre cura, né? A Raquel foi no casamento, oração pelo casamento. Na Odisseia. Ah, tá. Odisseia. Amém. Papai, na tua presença, ó Deus, nós contemplamos a verdade que está contida na tua palavra, na tua essência. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos filhos amados e que o poder está em ti e que o Senhor é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Recebe a nossa gratidão, ó Deus. Recebe a nossa gratidão, Senhor, como um cheiro suave às tuas narinas. Recebe a nossa oração, a nossa dedicação, o nosso melhor, o que fizemos nesta noite. Tudo é para ti, tudo é para ti, Senhor. Nada vem de nós, porque de nós mesmos, ó Deus, nós não temos nada de bom a oferecer, mas o Senhor tem, o Senhor é bom. E nesta hora, Deus, eu quero erguer diante da tua presença a vida de Raquel, o casamento de Raquel. Meu Deus, eu não sei o que tem passado no casamento dela, mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor traga um alinhamento do céu nesta casa. E que esta aliança, ó Deus, seja assim restaurada. Ó Deus, que haja o brilho do Senhor nesta aliança, não só no metal, ó Deus, mas que haja brilho nas atitudes desta aliança. Ó Deus, venha
assim, ó Deus, consertar tudo aquilo e reparar tudo aquilo, ó Deus, que precisa ser reparado. E traz a alegria do casamento, a alegria do matrimônio. Ó Senhor, traz a alegria de se dizer que és casado, que se tem um esposo, que se tem uma esposa. Abençoa os casamentos neste tempo, ó Deus, de isolamento, de quarentena, onde nós estamos mais juntos, onde há tantos conflitos, às vezes, por estarmos mais próximos tanto tempo. Ó Deus, nós reconhecemos que é a tua presença que faz todas as coisas. Por isso, nesta hora eu te peço, Paizinho, que a tua presença esteja assim fincada, ó Deus, adentre a casa e o casamento de Raquel. E como o Senhor fizeste na casa de Obed-edom, que haja uma bênção tão grande no casamento de Raquel, que todos vão olhar para este casamento, Senhor, eu sinto no meu coração de dizer isso agora, e vão dizer, ah, pai, eu quero me casar. Porque, ó Deus, olharão e verão, ó Deus, que a tua mão fez grandes coisas no casamento da Raquel. Assim também eu te apresento a vida da pastora Odisseia. Deus, eu não sei o que tem passado na vida dela, mas assim como tu fizeste comigo, ó Deus, tu levantaste a destra da tua mão e destruísse os meus inimigos. Eu quero profetizar nesta noite que todo inimigo que tem se levantado na vida da irmã Odisseia, que tem trabalhado contra a vida da irmã Odisseia, todo intento das trevas, ó Deus, que a tua mão nesta hora, a potente mão do Senhor, destrua e faça cair por terra e traz a tua bênção na vida dela, Pai. É assim que eu oro por todos que estão nesta live. Ó Deus, que precisa de cura, que precisa de consolo, que precisa de um abraço, de um afago. Ó Deus, que ao sair desta live, o Senhor possa assim agraciá-los com aquilo que eles precisam, que somente o Senhor sabe. Tem pessoas que têm orações secretas contigo, ó Deus, que vêm orando contigo. Pai, o sim e o amém estar contigo. E eu te peço, ó Deus, abre a tua destra, ó Deus, e olha o nome de todas as pessoas que participaram dessa live e aquelas que vão participar. E diz sim e amém na tua bênção, ó Deus. Desperta-nos a ser arca, ó Pai, e nos dará a alegria, o gozo de desfrutar da tua presença em nossas vidas e através das nossas vidas. Esta é a minha oração neste tempo. Abençoa a nossa nação, abençoa a vida da missionária Sara, do seu esposo pastor Willito. Ó Deus, que a tua bênção esteja sobre a casa deles, sobre tudo que eles chamam de seus. Ó Deus, que haja a bênção do Senhor. Assim também como foi com Obed, que a tua presença através da vida deles, ó Deus, possa abençoar não só a casa deles, mas todos aqueles que eles assim têm contato. Esta é a minha oração e te agradeço desde já e descanso na certeza de que tu és poderoso e tu és bom, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. E eu, na tua vida, irmãos que estão aí do outro lado, a paz do Senhor. Amém. Queremos ali já finalizar essa live, abençoando você, a tua casa, o teu lar. Shalom, shalom do Senhor. Amém. Creia nesta palavra que foi pregado nesta noite. Toma posse em nome de Jesus. Aleluia. Sábado vai estar comigo a pastora Renata Falcão, daí de Salvador, da Ilha de São João. Ela vai estar ministrando para os nossos corações no sábado, dia 13, às 20 horas. Vem conosco. E no louvor a Caroline Moreira, também de Salvador. Então, nos ajude nessa campanha, nossa live. Amém. É de segunda, quinta e sábado, às 20 horas. Amém? Amém. Se Deus é por nós, Nathalie. Quem será contra nós? Agindo Deus. Quem impedirá? Nós se despedimos com essa palavra nessa noite, em nome de Deus. Obrigada a todos. Amigo da Nathalie, os meus amigos, todos os amigos que estão conosco nessa noite. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai do Senhor. Tchau. Shalom. Tchau.